Bora começar mais um podcast da God Sem Filtro. Cara, o homem é brabo, a gente vai aprender muito com ele hoje. O cara, só para vocês terem uma ideia, ele aprendeu com o cara que treinou o Tony Robbins. Mas antes, né, Gladson? Tem a nossa pergunta, Tem a pergunta, vamos ver se ele topa, né? Com certeza, vamos lá. Eric, com filtro ou sem filtro? Sem filtro, velho, sempre. Seja muito bem-vindo, meu brother. Estamos com o Eric Loureiro aqui, obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Primeiro, vamos começar, conta um pouquinho, quem que é o Eric pra gente, Eric? Fica à vontade aí. Bora, do jeito água com açúcar ou provocador, perturbador? Provocador e perturbador. Aê. Não, bora. Eu sou Eric Loureiro e não caibo em rótulos, aí ninguém deveria caber em rótulo, né, velho? Isso aí, cara. E aí quando a gente bota rótulo, a gente reduz demais. Mas, cara, o que eu sou? Sei lá, vamos facilitar pra galera. Eu sou um cara pesquisador da mente humana, sobretudo da mente inconsciente, apaixonado pela mente humana, pela mente inconsciente, que é onde muita gente tem medo, acha que estão os mistérios, as perturbações. Cara, pra mim é onde mora o paraíso da mente humana e é onde mora a altíssima performance e pouca gente destrava verdadeiramente essa mente inconsciente. Estudo essa jornada há 14 anos, já treinei muita gente, já provoquei muita gente, agora já passou de 47 mil pessoas pessoalmente. Uau. Com 14 anos já vi muita coisa acontecendo em comportamento humano. E, cara, meu grande lance é trazer verdades deliciosamente perturbadoras. Legal. Não é água com açúcar, não é papo de coach, não é papo motivacional, nada contra, só não é a minha pegada. Tem algumas dimensões da mente humana que pouca gente explora. A gente tem a ilusão de que a gente está no controle da própria vida, que a gente está pensando, decidindo, fazendo, acontecendo, e não tá, velho. No processo da nossa mente, a gente está mais no banco do passageiro do que de motorista, acreditando que a gente tá no piloto que tá comandando a parada toda, e não tá. Eu quero trazer umas provocações aqui pra galera pra mostrar isso, o quanto que a mente inconsciente tá determinando o nosso script automático, o resultado da nossa vida, no nosso dia a dia. Aprendi isso muito, vem da neurolinguística com o John Grinder, que é o criador da neurolinguística, né? Que foi treinador do Tony Robbins lá atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, na década de 70, começo de 80, foi quando eles treinaram o homem. E deu no que deu, né? Olha o que o Tony Robbins provoca aí no mundo. Hoje eu tô na equipe do John Grinder, sou um dos 7 treinadores lá dentro, o único brasileiro, formando treinadores do mundo inteiro. Já formei treinador de 33 países já, tudo quanto O único brasileiro. O único brasileiro. Caraca, hoje em dia lá. Olha isso. Massa, bacana, que orgulho, né? Que orgulho, cara. E morador de Sorocaba ainda. Agora eu fui mais pro mato ainda. Fui pra Araçoiaba da Serra, cara. Me enfiei lá no mato lá. Você falou essa questão do passageiro e do piloto. Eu acredito muitas vezes o fato da gente se achar que tá no piloto é muito para querer ficar na zona de conforto. Faz sentido ou não? Faz, cara. Eu vi, até aprendi um hábito com você, eu tô usando o relógio no lado direito aqui, inverteu a parada? Isso aqui tira da zona de conforto. Fala mais disso. Desconforta, né? Desconforta pra caceta, cara. Cara, o que acontece? A gente roda muita coisa no automático. Esse negócio de colocar o relógio sempre do mesmo lado e repetir um script como esse é só uma das metáforas, cara. Pensa, a gente ensaboa o corpo na mesma sequência todo dia e não para pra pensar na sequência, velho. Você vestiu o teu calçado hoje, daqui a pouco, agora há pouco, ou hoje mais cedo, na mesma sequência que você vestiu nos últimos dias todos, você nem pensou sobre isso. E eu não sei se é meia, sapato, se é meia, tênis, se é da esquerda pra direita, se é da direita pra esquerda, mas eu sei que tem um padrão. Tem um padrão que se repete todo dia, cara. Por que tem esse negócio? Porque o cérebro precisa economizar energia. E aí, para economizar energia, ele pega um padrão, automatiza esse padrão e manda pro inconsciente. Cara, isso é massa, isso é da hora porque faz a gente tomar banho mais rápido, faz a gente vestir o tênis, o calçado mais rápido, beleza, só que isso traz um outro problema, cara. Traz um problema que no final das contas eu tô decidindo mais ou menos as mesmas coisas do mesmo jeito sempre, eu tô tendo mais ou menos os mesmos pensamentos, mais ou menos as mesmas ideias, prosperando mais ou menos no mesmo nível, me relacionando mais ou menos do mesmo jeito, caindo nas mesmas tretas de todo dia, onde se eu derrapo no estresse todo dia, mais ou menos eu executo esse padrão, se eu derrapo na insegurança todo dia, mais ou menos eu executo esse padrão. Então isso é uma coisa doida, cara, porque no final das contas a gente acorda e a gente é tipo um computador que dá play no script que já tá gravado, cara. E a gente acha que tá controlando, cara, hoje vai ser mais ou menos igual foi ontem, amanhã vai ser mais ou menos igual foi hoje, se a gente não quebrar o padrão. Só que quebrar o padrão não é fácil, porque, velho, a mente consciente é um trequinho minúsculo desse tamanho, e o inconsciente é gigantesco, cara. Então a gente acha que tá no controle e não tá, cara.
Cara, qual que é essa dimensão quando você fala de mente consciente e inconsciente? Eu sei que a mente consciente tem um percentual muito baixo perto do inconsciente, né? E como que é esse lance, cara? Explica pra nós. Quer ver uma parada? Ó, vou trazer um desafio pra vocês, vou trazer um desafio pra galera que tá assistindo a gente. Só pra vocês experimentarem a limitação do consciente. Cara, o consciente é muito limitado, mas é muito limitado. Quer ver, ó? Vamos decorar um número de telefone. Galera que tá assistindo a gente aí, decora um número de telefone e faça pra caceta. Comigo, velho. Eu não sei o nome da minha esposa, cara. Tá vendo? Tá vendo? Ó, o número de telefone, velho. Tá. Vou decorar o da minha esposa agora. Na verdade é o único. Depois você me conta, hein? O Eric, na verdade é o único que ele sabe, na verdade. Olhe lá, hein? Não, vamos lá, vai. E se eu soltar o desafio agora pra falar o número dele? Será que sai, hein? Será que sai? Tô preocupado. E o CPF dela, sai? Putz, aí. Louco. Aí você pegou. Cara, é difícil, meu. O CPF sai se tiver muita repetição. Sabe por quê, cara? Decorar um CPF tá além da tua capacidade consciente. Caraca. Cara, um CPF, velho. Um CPF, cara. Nosso consciente aguenta mais ou menos 7 informações simultâneas. Dependendo da complexidade, menos 2. Dependendo da complexidade, mais 2. Então, de 5 a 9. Cara, um CPF já estourou a capacidade de processamento. Precisa ter muita repetição pra compensar. Senão, bugou. Caramba. Ó, número de telefone. Vamos soltar pra galera, hein? Vamos soltar pra galera, hein? Telefone. Deixa eu guardar aqui o número. Vai lá. DDD 57... Não, geralmente eu falo 57. Hoje vamos mudar. Hoje eu vou falar do DDD 56. Nem sei se existe esse DDD. Tá bom. O número é 9 5608 4525. E aí, qual que é o número? 5608 4525? Não sei, cadê o número inteiro? O DDD 56. 57. Você pegou os dois, as duas referências. O DDD funcionou. Cara, é difícil, né? É simples pra caceta, é um número de telefone, cara. O número de telefone já bugou o consciente, velho. Cara, que louco. Já passou de 7 informações simultâneas. Já o telefone já tá com 9. Se botar o DDD, meio que 10, 11 informações. Se você botar o DDD como uma coisa só, 10. Cara, bugou a mente inconsciente, velho. A gente não dá conta nem desse negócio. Imagina construir uma vida inteira, fazer prosperar, construir um relacionamento massa, educar filho. Cara, imagina tudo isso maluco. Com essa capacidade limitada que a gente tem consciente. Mas, pelo que eu entendi, então, traduzindo aqui, a gente se esforça pouco para usar a nossa potência. E, vamos lá, quando a gente está positivo e negativo, quando a gente está no lado negativo ali, precisando virar o jogo e tal, parece que a gente tem mais força. A gente é guiado pelo lado negativo? Esse é um lance. Não é que a gente se esforça pouco para usar a mente inconsciente, a gente se esforça muito a nível consciente e não sabe como destravar esse inconsciente. Gasta muita energia no lugar errado. Isso. Imagina o seguinte, cara, uma formiguinha para empurrar um elefante. Formiguinha é a mente consciente, elefante é a mente inconsciente. Cara, a formiguinha tá no limite, velho. A formiguinha tá esgoelada. Ninguém tá se economizando no dia a dia. Ninguém acorda de manhã desejando o fracasso. Todo mundo acorda querendo fazer as coisas bem feitas, o sucesso e caceta 4. Mas por que o resultado às vezes sai de fracasso? Porque a formiguinha tá sobrecarregada, cara. E o elefante, que é a mente inconsciente, tá programada para outro resultado. O que é uma das coisas que destrava o inconsciente? É forte impacto emocional ou uma situação de desafio. Cara, pega uma mãe que, sei lá, tem 55 quilos... E essa mulher é capaz de levantar um carro de 1 tonelada se o filho estiver preso embaixo do carro, cara. Tem relatos, tem histórias dessa... verdadeiras, reais, que acontece isso. Cara, de onde que vem esse negócio? E a gente mesmo, se a gente tiver... A gente acha que tá usando a força. Você vai na academia, pega peso, caceta 4, fala, cara, hoje eu peguei peso pra caceta. Aquilo lá não é nada de força. Quando você pega alguém que tem um ataque epilético, não sei se você já viu, cara, é um grau de força, de contração muscular, pode juntar 10 pessoas, dá trabalho de segurar uma pessoa num ataque epilético, cara. Porque aquilo é uma descarga do inconsciente de toda a força e energia que a gente tem. O que faz destravar essa força e essa energia? Não só física, mas mental e emocional. Uma das coisas é uma adversidade, uma crise, um problema. Então, se a gente está numa situação de risco real, aí a gente vai descobrir o que é força, a gente vai descobrir o que é alta performance, a gente vai descobrir, você está fugindo de um tiroteio, aí você descobre o que é alta performance, cara. O que faz destravar esse inconsciente? Forte impacto emocional. Via de regra, coisas negativas ajudam também. Não só negativo. É que tem um negócio perturbador, cara. Posso soltar um negócio perturbador? A minha cabeça já tá quase explodindo aqui, velho. Então, doideira. O perturbador é o seguinte, cara. Nossa mente não foi programada pra ter sucesso, pra prosperar, pra uma família harmoniosa. Cara, nada disso, velho. Nossa mente foi programada pra sobrevivência, cara.
foi programada para sobrevivência, nossa mente inconsciente, sobrevivência física, mental e emocional. E quando essa sobrevivência está em risco, ela assume o controle. Então, você já deve ter ouvido alguém falar, cara, eu não sei o que aconteceu, velho. Me deu um apagão, tela azul, e eu assumi um negócio, comecei a reagir de um jeito que eu nunca me vi reagindo daquele jeito. Ou o cara gritou e estressou de um jeito que ele nunca tinha se imaginado, ou ele achou uma força que nunca tinha imaginado. O que é isso? É o inconsciente assumindo o controle porque existia um risco grande, físico, mental ou emocional. Caraca, velho. E aí a gente acessa essa parte mais profunda. Mas aí não seria uma falta de inteligência emocional? Depende, velho. Depende. Porque que nem... Tem gente que fala assim, tem gente que vem fazer imersão comigo, né? E a gente trabalha as emoções primárias, né? Medo, raiva, tristeza, alegria e amorosidade. Então, no final de semana, só pra dominar essas emoções. Aí a gente fala assim, porra, cara, eu não quero mais sentir raiva. Ou eu não quero mais sentir tristeza. Eric, apaga medo do meu cérebro. Fala, velho, não, cara. Não pode. Não pode. Porque você pode precisar dessa emoção. Para mim, domínio emocional significa usar a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Legal. Eu não sei que horas que o teu medo é necessário, cara. Pô, se não fosse o medo, talvez eu não tava aqui trocando ideia com vocês, cara. Eu não sei se eu teria sobrevivido à minha adolescência se não fosse o medo, cara. Não sei se vocês teriam sobrevivido à adolescência de vocês se não fosse o medo. É verdade. Não é? Cara, é normal que a gente queira apagar umas emoções que a gente acha que são negativas, tipo, cara, raiva, eu não quero mais explodir. Não, irmão. Tem que ter, né? Você tem que ter a raiva, cara. Eu não sei o dia que ela vai ser necessária, cara. E se tem... Pô, somos tudo pai aqui nessa mesa, certo? Sim. E se tem alguém com uma ameaça perigosíssima para um filho teu? Cara, você tem que ter a raiva, mas a raiva mais feroz que você pode ter. Ah, não, mas eu aprendi que domínio emocional é ser zen, budista, equilibrado. Cara, depende do contexto. Concordo. Depende do contexto, entendeu? Usar a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa. A treta é que o sujeito descarrega a raiva pra caceta na hora que não precisa, com o marido, com a esposa em casa, mas não... Aí sim entra a inteligência emocional. Aí sim. Legal. Porque errou na dose, errou no contexto, errou na emoção, entendeu? Cara, mas esse lance aí que você falou de... forte impacto emocional é incrível, né, cara? Porque assim, ó, eu começo a olhar pra minha vida, um exemplo, cara, os momentos que mais eu tive uma mudança foi quando aconteceu alguma coisa, cara, assim, em forte impacto emocional. Eu digo, assim, o que eu tô fazendo aqui hoje, eu tô fazendo isso por causa da morte do meu pai, um exemplo. É isso. Eu sempre fui uma criança muito, como posso dizer, muito retraída, tímida. Por quê? Porque eu tinha um pai que era o cara que colocava os filhos atrás e ninguém mexe, só eu falo, só, né? E quando meu pai faleceu, eu falei, cara, agora eu vou ter que nascer aqui, cara. É isso, e aí você começou a falar isso, eu falei, caraca, velho, aconteceu comigo isso? E cara, pra mim foi um forte impacto emocional a perda do meu pai, né? É louco, mas se você olhar em retrospectiva, velho, a tua vida foi definida, até hoje pelo menos, por meia dúzia, 10 episódios, 15 episódios no máximo, velho. Uau. O resto do tempo, você tava meio que vivendo em consequência daqueles episódios que mudaram o rumo da tua vida. Mas não são tantos. E todos eles têm forte impacto emocional. A gente acha, fala, cara, pô, teve episódio pra caceta aqui na minha vida, eu tomei várias decisões. Cara, a maior parte do tempo, você tá seguindo um script pré-programado e o que norteia pra um lado ou pro outro são os episódios muito específicos, cara. Eu não sei o que aconteceu no dia da perda do teu pai, mas virou uma chave no teu inconsciente que você podia ter demorado 30 anos pra virar, velho. Qual que é o lance? Aquele episódio tem forte impacto emocional. Forte impacto emocional, cara, reprograma e destrava uns negócios no inconsciente que podia demorar a vida inteira, cara. Cara, que tem gente que fala assim, porra, Eric, como é que a gente com neurolinguística, que nem eu aplico técnicas, né, informações, treinamentos e tal, como é que numa neurolinguística você consegue resolver uma compulsão, uma fobia, um desafio? Essas coisas não servem só pra resolver bucha, né, mas também serve pra resolver bucha. Como é que você destrava uns negócios que o sujeito às vezes passou há 30 anos carregando aquilo? Cara, um final de semana você vai resolver um negócio de uma vida inteira? Cara, a real é que um final de semana eu tô com tempo de sobra. A verdade é que as coisas mudam o destino da pessoa em meia dúzia de segundos, cara. É uma fração de segundos. Uau. Quantas palestras você teve que assistir quando era criança pra botar a mão numa panela quente e aprender que o fogo queima se você meter a mão na panela quente, cara? Você não tem que assistir palestra de física, ninguém tem que ficar... Nada, velho. Encostou a mão, queimou, doeu, Vida já era, meu. Entendeu? É imediato, cara. Daria pra aprender por repetição. É um jeito de programar as coisas no inconsciente e reprogramar. Só, cara, forte impacto emocional, bicho. É uma fração de um segundo e marca pro resto da vida, cara. Ô Eric, o filme Divertidamente, ele é um exemplo bom disso, né? Explica como administrar, né, o sentimento ali, tem que ter todos. E você vê que vai ficando mais complexo. Qual que é o lance? Essas emoções que eu falei agora há pouco, né? Medo, raiva, tristeza, alegria, amorosidade e tal, são emoções primárias. Elas se combinam com um binômio que é atração e repulsão ou atração e nojo. E aí vai dando origem às secundárias, tipo as cores primárias. E aí a coisa vai ficando mais complexa. Você vê que o Divertidamente mostra bem essa parada.
parada, né? Aí agora, no 2, mudou o painel de controle e ficou mais complexo, porque aí muda hormônio, neurotransmissor, a bioquímica e tal. Cara, o desenho é muito bem feito, aquela parada. A Pixar não dá ponto sem nó, né? Os caras chamaram gente que manjava do que tava fazendo ali dentro. Então, quando eles fazem aquelas ilhas, né? A ilha da família, a ilha da bobeira, aquelas ilhas todas, e a ilha toma um chacoalhão, aquilo é o que a gente chama em neurolinguística de metaprogramas. Então são tipo memórias de base, memórias muito importantes que elas dão origem a outras. E aí são gestalts, são caixotes de emoção. Uau. E esses caixotes meio que eles são os primeiros que dão origem aos próximos. Então por isso que eu digo, a gente tem esses episódios que são, cara, meia dúzia, 7, 8, 9, 10 episódios que marca a nossa vida e que dão origem a todo o resto. Caraca. Porque quando a gente vive alguma parada nova, a gente vai consultar um banco de dados que está no nosso inconsciente. E aí esse banco de dados vai trazer uma informação que vai tender a gente a interpretar o mundo hoje mais ou menos do mesmo jeito que aqueles episódios que marcaram a gente, entendeu? Ô, Eric, e qual que é o caminho, assim, pra gente, um exemplo, entender mais do inconsciente? Seria, a psicanálise fala um pouco sobre individuação, né? Aquela coisa de você aprender um pouco mais sobre você, olhar pra você. Esse é um dos caminhos? É um dos caminhos, cara. Psicanálise é massa, né? Desde Freud, você passa por Lacan, passa por Jung. Cara, todo mundo trouxe muita coisa boa nessa jornada. Eu nasci no dia do psicólogo, não me formei em psicologia, estudei psicologia pra caceta, filosofia pra caceta e mergulhei em todas essas vertentes, cara. Cara, a psicanálise traz muita coisa boa. A única coisa é que as metáforas da psicanálise são muito parecidas com as metáforas da tecnologia da época. Você pega lá Freud, o que você vai ter metáforas, né? Id, ego, superego. Então você tem uma parte nossa lá no inconsciente que ele é explosivo. E que tem que meio que reprimir, uma outra parte da nossa mente reprime aquilo. E uma outra parte faz a interface dessa explosão e reprime, né? Com o mundo externo, para poder fazer a interface social. Então você pensa, cara, id, ego, superego. É muito semelhante ao funcionamento de um motor a combustão. Uma parte explode, outra parte reprime, e isso daí faz a roda girar para o meio social, para o meio externo. Então você pega sempre essa lógica, né? Explosão, combustão, pistão e tudo mais, né? A neurolinguística usa outras metáforas. Então a programação neurolinguística vai usar muito as metáforas da lógica de computador. Cara, a gente usa inclusive termos de lá. Nós vamos fazer um reimprint. Houve uma impressão, nós vamos fazer um reimprint. A gente usa termos da linguagem de programação. A gente fala, cara, vamos aplicar uma técnica, vamos usar TOTS, que é uma coisa de programação. Tipo, testa, vê se tem um problema, faz uma operação, vê se resolveu o problema. Se deu certo, você faz uma saída do sistema, dá por satisfeita a reprogramação da mente. A gente usa alguns termos. Então, começa na psicanálise, mas, cara, vai por todas as vertentes, meu. Você vai por, sei lá, Wilhelm Reich, que é um cara que eu gosto muito da psicologia, que ele estudou mente e corpo. Estudou muitos chakras, estudou a raiva, estudou como usar essas emoções, falava que a gente tinha nós energéticos porque a gente não sabia usar essas emoções. Estudou, inclusive, ele falava muito que algumas pessoas elas eram bloqueadas em se comunicar por uma energia que estava travada aqui no chakra, aqui na garganta e tal. E às vezes se destravava por forte impacto emocional. Uau. Talvez seja o que tenha acontecido contigo, talvez o que aconteceu comigo. Eu não falava em público, velho. Eu não falava. Hoje em dia, fazer palestra na frente de 6 mil, 8 mil pessoas é uma parada que eu faço normalmente. Uau. Mas, cara, o Eric de 15 anos atrás era impensável fazer isso. Então, traz toda essa vertente, sabe? Wilhelm Reich, fenomenologia, gestalterapia. E foi daí que a programação neurolinguística bebeu também. Então, você pega tudo isso, são metáforas diferentes. Você tem a terapia cognitivo-comportamental, que se assemelha em muita coisa da neurolinguística. Cara, tudo é válido. Vira e mexe tem umas tretas entre as vertentes da psicologia, a galera da psicanálise quer estar certa, a galera da psicologia quer estar certa, a galera da TCC quer estar certa, a galera da gestalterapia quer estar certa. Mano, ninguém ganha nada com isso. Até mesmo porque a gente vai dando novas interpretações disso tudo, entendeu? E na neurolinguística é a mesma coisa, velho. A PNL briga com a psicologia, cara. Só que nós temos psicólogos no time. Pô, a gente tem quase 40 pessoas na equipe do instituto. Cara, tem de tudo. Tem gente da psicologia, gente da filosofia, gente da neurolinguística. E todo mundo convive muito bem olhando pra como a gente contribui pras pessoas. Aqui fora a galera se degladeia demais, cara. Ô, Eric, eu aprendi uma parada com você sobre trauma que virou uma chavinha importante aqui dentro. Eu passei por um momento difícil na minha vida, que foi muito, muito, muito foda. Então, só de lembrar, eu falo, caramba, isso aqui eu não posso fazer de novo, isso aqui eu não posso
não posso cometer o mesmo erro. Então, aquilo ali tava na minha cabeça, cara, tipo, mais ou menos aquela frase, cara, cachorro que foi mordido por cobra tem medo de, né, salsicha. Salsicha. Então eu falo, cara, aquilo ali eu quero me afastar. Você falou assim, cara, mas graças ao que aconteceu, eu sou o que eu sou hoje. Então, assim, já que a gente vai generalizar, a gente tem que generalizar os dois lados, né? E aí, você falou, na hora que você falou isso, eu falei, puta, mano, onde eu mais aprendi foi ali. E assim, eu não tinha essa consciência. Fala um pouco mais sobre isso. Cara, não tem peça sobrando, não tem peça faltando, nem na nossa mente, nem na nossa história, velho. Tem gente que vira e mexe, me procura e fala assim, Eric, eu queria apagar uma memória. Fala, cara, não seria saudável apagar uma memória, velho. Eu entendo que talvez a forma como você acessa a memória e pensa nessa memória, nesse trauma, nesse episódio, te machuca. Mas, velho, se a gente apaga a memória, a gente apaga todos os aprendizados que vieram a partir daquilo. E todas as forças que vieram a partir daquilo. Eu não sei se aquele trauma te fez ser um cara com mais garra, te fez ser um cara mais determinado, mais amoroso, mais cuidadoso. E algumas pessoas falam, não, mas Eric, só de pensar eu me dá taquicardia, eu passo mal, eu fico zoado, cara, eu quero perder isso. Eu falo, beleza, você quer perder a sensação, a interpretação, você quer perder o significado que tá rolando atrás daquele episódio, você quer perder o desafio que aquilo traz num segundo momento. Mas arrancar esse episódio, falar que aquele episódio foi ruim, cara, não tem peça ruim. Se você olhar para supostamente piores coisas que aconteceram na vida de qualquer ser humano e você trocar de óculos, geralmente a pessoa vai olhar para episódio ruim, quando você pede, procura aí os episódios mais difíceis da tua vida. O padrão do ser humano, por um instinto de sobrevivência da mente inconsciente mesmo, lá, sistema reptiliano tem medo de se machucar de novo, isso que você falou, cachorro que foi mordido por cobra tem medo até de salsicha. A mente inconsciente generaliza mesmo. E aí, por medo daquilo tudo se repetir, a pessoa veste os óculos do negativo. Fala, porra, foi negativo isso aqui, aquilo lá foi ruim, aquilo lá foi ruim, aquilo lá foi ruim. Fala, beleza, agora vamos trocar o óculos, meu. Vamos fazer o seguinte, a gente vai percorrer os mesmos episódios pensando o que eu aprendi ou o que fortaleceu em mim de bom naquele episódio. Ah, Eric, é pensamento positivo. Cara, não é pensamento positivo, cara. É mais do que essa parada. Pensamento positivo é eu verbalizar que as coisas vão dar certo, só que às vezes eu verbalizo isso sem a menor congruência. Ele fala, vai dar tudo certo. Cara, o tom de voz da pessoa tá tudo zoada. A pessoa, nem acredita que vai dar tudo certo. Já viu? Só verbaliza. Só verbaliza, cara. Então, assim, é incongruente. É mais do que pensamento positivo, cara. É realmente uma parada que muita gente fala desse negócio, mas pouca gente sabe como funciona de verdade, que é ressignificar. O que é ressignificar? Meu, eu dei um significado, eu dei uma interpretação daquele episódio. Via de regra, para a maior parte das pessoas, vai ser negativo. É trocar o significado, tirar o óculos do negativo e meter o óculos de, cara, o que eu aprendi nesse episódio? Legal. Aí tem gente que vai falar assim, sei lá, o sujeito às vezes teve um episódio difícil da perda de um ente querido, de um pai, por exemplo. O cara fala, porra, Eric, toda vez que eu penso naquilo, me traz uma dor. Mas, cara, dor ou saudades? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Cara, não, é dor mesmo, ele quer dor mesmo. Porra, às vezes tem gente que tem imagem, né? Imagem que se repete de um episódio de um trauma, de um episódio difícil, né? Um efeito flashback que a gente chama, né? E aquela imagem fica vindo. Mas, cara, o que você aprendeu nesse episódio? Ah, aprendi que não posso confiar nas pessoas. Aprendi que... Aí a pessoa traz um negócio negativo. Fala, cara, inverte esse negócio. Aprendeu algo positivo também. O que de bom você aprendeu? O que fortaleceu em ti que agora é melhor, velho? O que tem de bom nesse negócio? Troca o óculos, vai olhar pro mesmo episódio, mas por uma outra lógica. Porque a situação não dá pra mudar, né? Não muda, cara. E a pessoa não tem que esquecer da situação, cara. Ela tem que interpretar de um jeito novo. Cara, o que aconteceu, aconteceu. Beleza. Só que a hora que eu troco o óculos, eu penso de um jeito novo. É tipo pegar uma garrafinha dessa daqui, meu... Isso aqui é um rótulo que a pessoa colou. Esse é o episódio, a garrafa é o episódio, o líquido é o episódio. Beleza, isso aqui é o fato. Só que o fato a gente não acessa, cara. Porque a gente não vive no mundo. A gente vive numa realidade que tá na nossa cabeça. E aí eu fui lá e colei um rótulo de que esse episódio foi um trauma. De que foi negativo, foi uma porcaria na minha vida. Eu errei. Foi um erro que eu cometi. Cara, aí o que eu convido a pessoa? Vamos trocar o rótulo, velho. Nós não vamos trocar o que aconteceu. Nós vamos trocar a água, nós vamos trocar a garrafinha. A garrafinha é a mesma, velho. Só que você vai trocar o rótulo. Porque pensa comigo, cara. Vou dizer uma frase meio perturbadora. Posso dizer uma frase perturbadora? Nossa! Mais uma. Toda realidade é uma ilusão. Toda realidade é uma ilusão. O que a gente chama de realidade, cara, não existe, velho.
Peraí, toda a realidade... É uma ilusão. Nossa, agora... E toda ilusão... Agora bagunçou minha cabeça. Agora deu zigue. Eu tô ainda processando aqui. Falei que na verdade as iniciações perturbadoras era sem filtro, né? Boa. Toda realidade é uma ilusão e toda ilusão é uma realidade. Quando eu passo a acreditar naquela ilusão. Boa. Cara, o que é realidade, meu? O que a gente chama de realidade, eu não alcanço ela. Cara, pensa, a realidade tá aqui. As palavras que eu tô dizendo, elas estão aqui, ó, flutuando aqui nesse lugar comum aqui em cima dessa mesa. Cara, eu não acesso elas do mesmo jeito que você acessa, do mesmo jeito que você acessa. Cada um de nós três vai acessar essas palavras de um jeito diferente. Só que qual que é o lance? Quando você for consultar para interpretar essas palavras, você vai consultar um banco de dados que está aí dentro. Só que é muito rápido, velho. E esse banco de dados, ele é um compilado de tudo que você já viveu. E é muito rápido o que você vai interpretar a partir disso. Cara, olha que doideira o que a nossa mente inconsciente está fazendo para construir o que a gente chama de realidade. Para eu tornar essas palavras comuns, eu tenho que abrir no meu inconsciente aqui uma pasta. Imagina que meu cérebro fosse um computador. Eu abro uma pasta de idioma português, que é o que a gente está falando aqui agora. Aí eu jogo uma intenção para essa pasta. Falou, eu preciso explicar um lance aqui doideira, quero falar de um negócio doideira aqui para eles, para a galera que está ouvindo a gente, assistindo a gente e tal. Aí eu jogo uma intenção. O meu inconsciente, muito rápido, ele seleciona as palavras no meio daquele monte de pasta do português, organiza essas palavras de um jeito que mais ou menos faça sentido em frases. Eu mando um outro comando para o meu corpo para mexer aqui no fonema, na musculatura, para produzir um fonema específico. Produzo o fonema numa sequência de palavras que adquirem forma de frases. Essa frase tem lugar comum aqui, ela flutua numa onda acústica aqui no alto-falante, onde a gente está falando, ou da minha voz direto para a gente que está aqui presencialmente. Essa onda acústica flutua aqui no meio do nada, bate no teu ouvido aí, chacoalha o martelinho, que é uma estrutura óssea, então é uma parada mecânica. Olha só, já virou uma parada mecânica. Essa parada mecânica também chacoalha uma célulazinha ciliada, que é um espelhinho ali, vira um sinal elétrico, o sinal elétrico vai até a tua cabeça, quando chega na tua cabeça tem que decodificar ao contrário. Aí você pega esse sinal elétrico, que é um som que para uma criança de 3 meses não tem entendimento e significado, tem só um som sem significado atribuído. É como o teu cérebro acessa no primeiro momento, ele só acessa o som. Não tem 0 significado. Essas mesmas palavras pro meu filho Leonardo, que acabou de nascer, não tem o mesmo significado que tem pra vocês. Bateu no teu cérebro reproduz o som dentro da tua cabeça, tem que abrir uma pasta aí dentro do idioma português para poder chegar no mesmo idioma que foi emitido o som, tem que abrir essa pasta e destrinchar o som, falar, cara, o que ele tá dizendo? Tem que abrir uma outra pasta de banco de dados de inconsciente aí na tua cabeça, de toda a tua história de vida, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você sentiu, conecta as minhas frases com esses significados, aí tem origem a novas conexões, faz novas associações, concatena com novas ideias, e aí você tem um insight, uma resposta, um pensamento, um entendimento, uma mudança. Cara, em quanto tempo essa parada acontece, velho? Numa fração de segundo. Caraca, mas faz tudo isso aí, velho? Faz tudo isso, foda, né? Caramba. Essa é a mente inconsciente, cara. Agora pensa, quando eu fui consultar esse banco de dados, cara, foi tão rápido que não deu tempo de você intervir no banco de dados. O banco de dados vai vir numa resposta muito rápida. Uma pessoa que tem fobia de uma situação, fobia, sei lá, claustrofobia, por exemplo. Cara, não adianta você explicar pra pessoa racionalmente que não, a gente vai entrar num avião, num lugar fechadinho, a gente vai entrar numa cabine aqui no elevador e vai ficar tudo bem. Não dá tempo, velho. O inconsciente já processou tudo isso numa velocidade violenta, entendeu? Então isso faz com que a gente tenha uma velocidade de processamento inconsciente muito rápida. E aí a gente fala, tô acessando a realidade. Não tô, cara. Essa realidade foi distorcida, ela foi disforme em várias situações. Ela virou sinal elétrico, virou sinal acústico, virou sinal mecânico, virou tudo isso. Então, cadê a realidade, cara? A gente não acessa. A gente tem que filtrar pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve e pelo que a gente sente. Só que a gente decodifica só em sons internos, só em imagens internas, só em sensações internas. Aonde que mora o que a gente chama de realidade? É quando eu interpreto. Só que, cara, isso é muito rápido, velho. E quando eu interpreto, eu consulto um banco de dados inteiro da minha vida. Então, no final das contas, o que eu chamo de realidade é mais ou menos... Eu pego uma imagem, eu pego um som, eu pego uma sensação, reproduzo dentro da minha cabeça, conecto com um banco de dados meu, que de cada um de nós é diferente, e eu dou origem a um novo entendimento daquele negócio. Então, cadê a realidade? A realidade foi construída nessa mistura
do que veio do mundo externo, os meus sentidos de captação, o meu processamento de significado. Cara, embolou tudo, bateu no liquidificador e virou mais um programa mental, entendeu? Isso tem a ver com a física quântica, a questão do o observador que cria a realidade, é isso? O observador já influencia, o observado tem pra caceta também. Caraca, pra caceta também. Cara, não tem como a gente observar algo sem colocar os nossos filtros de mundo naquilo. Velho, não tem como, cara. Eu estou falando sobre fatos. Quando você vai falar sobre fatos, cara, a gente pode estar mais perto do fato. Mas de verdade, acessar o fato, eu não acesso, cara. Quando eu vejo qualquer episódio que aconteça, você vai ter no mínimo 3 versões. Imagina entre 2 pessoas, 2 sócios, marido e esposa, qualquer coisa. Teve uma briga entre marido e esposa, eu vou te contar a minha versão da história. Aí o marido vai lá e conta a versão da história. Aí a esposa vai falar, não, agora eu vou contar a minha versão da história. Aí a esposa conta a versão da história dela. Cara, é a realidade de um e a realidade de outro. Tem uma realidade no meio dessa parada toda que ninguém acessa. Que é a verdade, né? Que seria a verdade. Só que qual que é a treta? Quando eu vou acessar a verdade, de ver a verdade, de ouvir a verdade, de sentir a verdade, eu já tô filtrando no meu mapa de mundo. Então, cadê a verdade? Você já tá criando outra... Exato. Não dá tempo de eu acessar a verdade, cara. Que loucura. É muito rápido esses processamentos. Então, quando eu acesso a verdade, eu já tô carregando uma porrada de filtro da minha história inteira. A nível inconsciente. Não, eu sei qual é a verdade. Estou falando de fatos. Isso é uma ilusão, cara. Eu não consigo acessar o fato de verdade, mano. Que da hora, Você falou dessa parada da gente interpretar e tem os canais. Um deles é o que a gente tá enxergando, o que a gente vê. Tem uma frase que diz, a primeira impressão é que fica. E aí, na tua opinião, eu já sei que você vai responder que eu ouvi você falando sobre isso. Quando a gente vê um gordinho na frente... Ele passa a impressão de alta performance? Não. Por quê? Por que não, cara? Porque tá no arquétipo inconsciente. Posso ser cancelado agora, que me cancelem. Mas, cara, é o processamento inconsciente. Para a maior parte das pessoas, a nível inconsciente, vai estar correlacionado com coisas que não são de alta performance. Olha que doideira. Eu tinha no meu inconsciente uma associação interessante. Toda vez que eu via alguém mais gordinho, eu tinha a associação de alguém mais feliz. Olha que loucura. Que loucura. Aí eu comecei a crescer e falei, cara, mas como assim, cara? Gordinho é feliz na minha cabeça, cara? Aí eu comecei a perceber que na minha realidade, as pessoas ao meu redor que eram mais gordinhas, elas, por alguma coincidência, elas pareciam mais felizes. Mas eu filtrei a realidade. E aí eu criei essa equivalência, a gente chama de equivalência complexa. Ela não é verdadeira. Por quê? Porque tem um monte de outros que são tristes pra caceta, né? Só que eu tinha filtrado essa realidade. Então, quando eu vi alguém que era gordinho e feliz, eu falei, aí, ó, gordinho é tudo feliz, ó. Gordinho é tudo feliz. Os magrinhos são tudo deprimidos, ó lá. Mas a gente forma um filtro, cara. Todo esse filtro de realidade é uma peneira, de fato. Então, a gente omite, o nosso cérebro faz uma coisa que a gente chama de 3 filtros universais de modelagem ou de captação de mundo, daria na mesma, né? São 3 grandes peneiras que a gente faz. Uma das peneiras principais é a que a gente omite. Então, quando eu acreditava, cara, todo gordinho é feliz, eu omitia os que não eram felizes, velho. Quando a mulher fala, cara, todo homem é canalha, cafajeste, ela omite os que são decentes. Aí, às vezes, vai passar um homem decente do lado dela, ela vai conhecer um camarada decente, ela fala, não, mas esse... Espera que ele vai aprontar uma. Fala, não, é que esse tem aquela coisa lá, aquele outro negócio lá. Não, esse aqui é diferente. Todo homem é canalha. E aí, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar apegada aos exemplos que validam a tese que ela tem, que eu chamo de lei interna inconsciente. O que é uma lei interna inconsciente? É uma crença, é uma convicção, uma verdade. A pessoa cria uma convicção dessa, ela viu algum episódio se repetindo, ou ouviu essa história de alguém, e ela começa a verbalizar aquilo. Cara, só que é um filtro, cara. E isso tem aumentado muito, eu não sei se tem a ver, cara. Tem uma frase que eu vi que eu achei muito legal, que diz assim, ó: me mostra como você se exibe, que eu te direi qual é o seu vazio. Exato. Cara, e aí você pega essa história que você pegou do gordinho aí, né? Por que eu achava que os gordinhos eram felizes? Talvez muitos gordinhos, né? Eles usam isso pra fingir uma certa felicidade, né? Eu vejo muito isso na internet. Eu sou assim mesmo, eu sou feliz, eu sou não sei o que, né? Que eu tenho autoestima boa. Cara, por que você tem que falar tanto de autoestima boa? Ninguém te acusou, irmão. Ninguém te acusou, exatamente. Cara. Ele já tá se acusando e já tá se defendendo, porque dentro da cabeça dele já tá rolando a acusação. Louco, né, cara? Isso deve causar uns traumas na... Agora, velho. O oposto, ele é verdadeiro? Exemplo, o cara que tem ali, né, sempre em alta performance, tem que estar com o corpo sarado, tem que estar sendo um destaque no emprego, isso e aquilo. Será que não é por isso também que tá tendo, não sei se é assim que fala em inglês, o burnout? Também, cara. Cara, a verdade é que os extremos andam de mãos dadas, velho. Uau.
Os extremos andam de mãos dadas. Rola muito um fenômeno que a gente chama de polarização. Como é que funciona essa parada? O sujeito tá lá, tem que ter o corpo perfeito. Aí você vê o cara, não, o cara tem uma autoestima violenta. Cara, tem uma autoestima violenta ou ele tem uma insegurança violenta dentro dele que tem que ter o corpo perfeito? Eu acho da hora ter o corpo saudável, da hora ter uma boa autoestima, da hora você olhar no espelho e gostar do que você enxerga. Massa, maravilhoso tudo isso. A questão é, qual é a motivação a nível inconsciente? Legal. E muita gente vai se defender. Não, no meu caso não. Cara, que isso já diz muito. Já diz muito. Por que eu me defendo? Por que me incomoda uma acusação se ela não fosse realmente factível? Cara, se alguém me acusa, eu, Eric Loureiro, uma parada que não tem nada a ver com quem eu sou. Cara, se não tem nada a ver, eu vou falar, cara, foda-se. Não sou isso aí, mano. Não sou isso aí. E não vou ficar nem muito puto. Eu vou falar, cara, dane-se. Não sou isso aí, velho. Agora, se me incomoda, se eu reajo, falo, não, peraí, eu vou te mostrar que eu não sou isso daí. Mordeu a isca por quê, velho? Mordeu a isca por quê? Você pega, por exemplo, a maioria dos casos de arrogância. A gente tende a achar que é uma pessoa que se sente superior às outras, né? Cara, a maior parte dos casos de arrogância é uma pessoa que não se sente superior às outras. É uma pessoa que se sente inferior às outras, que tem que ficar artificialmente validando que ela é fenomenal, que ela é magnífica, que ela é foda, que ela faz isso e faz e acontece. Entendeu? Cara, quando eu chego nas rodas lá do marketing digital, né? E, cara, a gente já fez resultados maravilhosos de 7 dígitos, o caceta 4. Mas, cara, pra mim... Isso é da hora, mas isso é da hora como uma consequência. Não é isso que me move, cara. Quando eu chego numa roda que é só os dígitos, quanto você faturou? Qual que é a tua faixa? Mano, vocês estão vazios pra cacete, irmão. Aí eu olho e falo, cara, esses caras não entenderam a serviço do que a gente tá. Esses caras não entenderam que se a gente tá ensinando uma parada na internet, uma mentoria, um curso, cara, isso tudo é pra servir alguma coisa diferente, mano. O cara ainda acha que o dígito é o propósito, é o final. Não é, cara. Cara, pegando essa onda aí, você acha que a espiritualidade ajuda muito? Ajuda. Cara, não, porque você tá Mas a boa espiritualidade, né? Porque o que mais tem aí é um Deus de cartilha. Não, porque, cara, olha que você falou, que interessante. Porque, assim, às vezes eu tenho esse sentimento também. Às vezes eu chego numa roda e parece que a felicidade é só sobre ter as coisas, enfim, tal. E aí, cara, tem uma... Olhando um pouco para um lado espiritual aqui, eu gosto muito, cara, de uma história... né, que Jesus Cristo chamou o pessoal lá no Sermão da Montanha. Ele sabia que ele ia ser crucificado e tal, e aí ele falou, cara, deixa eu reunir uma galera aqui, chamou os 12 discípulos, falou assim, reúne o máximo de pessoas que eu quero deixar um segredo pra vocês serem felizes, cara, aqui. E aí reuniu uma galera e é conhecido como o Sermão da Bem-aventurança. E se você vê lá o que é bem-aventurado, cara, bem-aventurado é uma felicidade ao extremo. Exato. E o que ele fala nisso, cara? Ele começa a ensinar o que nós temos que ter pra ser bem-aventurado. E é tudo sobre comportamento. Tudo. É tudo sobre manso de coração, pobre de espírito, que é humilde, seja pacificador. Então, ou seja, não tem nada a ver sobre ter as coisas, cara. É tudo sobre o comportamento, como eu ajo, né, cara? Comportamento, como você se sente. Cara, pra mim, a Bíblia é um puta livro de desenvolvimento humano, né? Que, se você ler, tá tudo lá já, né? Tudo a gente lá, só derivou pra outras coisas. Só que a boa espiritualidade. Boa. Porque ainda mais no Brasil, a gente tem uma religiosidade, não todas, e religiosidade eu tô generalizando, e líderes religiosos que muitas vezes eles começam a botar muito do mapa deles na interpretação da parada toda. Cara. Então, às vezes eu ouço umas histórias e falo, caceta, meu, que prosperar... É que no Brasil, o catolicismo, do jeito que ele entrou aqui no Brasil, prosperar às vezes parece até vexatório, né? Que é um pouco diferente do protestantismo, do calvinismo, daquela coisa toda. Enfim, é uma polêmica da porra isso aí. Mas eu vejo que no Brasil tem todo um inconsciente coletivo, não só no Brasil. Minha família é portuguesa, meus avós são portugueses, eu tenho cidadania portuguesa, legal. Eu vou direto pra Portugal e tal. E, cara, no Portugal, Itália, também é mais ou menos a mesma pegada. A Espanha também é mais ou menos a mesma pegada. Esse berço, né, do cristianismo, sobretudo o católico lá. E quando entra no Brasil, isso vai para uma dimensão ainda mais forte, cara. E aí começa a ter uma coisa que não é a realidade, não é a palavra, mas a interpretação da palavra distorcida, que começa a formar um inconsciente coletivo. Nossa. E é onde a gente tem problema hoje em dia no Brasil, de que prosperar é vexatório. Cara, pra mim, a maior história de prosperidade tá dentro da Bíblia, que é a parábola dos talentos. Exatamente. Eu ouço a parábola dos talentos e falo, cara, isso aqui é uma história de prosperar, de multiplicar recursos. E, cara, que loucura. Onde é que alguém interpretou que ser rico e bem-sucedido é uma afronta à religiosidade e à espiritualidade? Pra mim é o contrário. Pra mim, a prosperidade tem uma dimensão espiritual. O que é uma dimensão espiritual pra mim? É a dimensão além de mim, além da minha matéria, além do meu corpo. É um negócio além, cara.
Sabe, eu vejo exemplos da minha vida, situações que eu tive problemas financeiros violentos. Muitos anos atrás eu tive uma quebra financeira violenta. E uma das coisas que me ajudou a sair daquela quebra financeira foi um último patrimônio da família que eu dei como garantia de um empréstimo. Tinha contraído uma dívida de R$1 milhão, que era do meu avô, que tinha morrido assassinado, e que sobrou aquele patrimônio. E quando eu entreguei aquele patrimônio, eu falei, cara, que loucura, meu avô morreu antes de eu nascer. Eu nem conheci o rosto do meu avô com os meus olhos. Esses olhos nunca viram o rosto do meu avô. Morreu assassinado por desafios emocionais, inclusive. Enfim, teve brigas lá. Meu avô era um ex-alcoólatra. Tem todo um lance. Um ex-alcoólatra que teve dificuldade, ficou sóbrio, mas aí depois o ambiente já tinha sido contagiado negativamente e tal. Enfim, tem toda uma história aí nessa parada. E aí, meu avô deixou um legado, além dele, que ajudou o neto que ele nem viu o rosto, cara. Caramba. Tem uma dimensão espiritual, cara. Além da matéria dele, ele me trouxe prosperidade. O que fez com que eu voltasse à prosperidade depois, e foi o ponto de virada na minha vida para eu poder reconstruir o que eu tinha perdido e muito mais, sabe? E aí naquela hora eu falei, cara, olha aí, ó. Olha a riqueza aqui, ó. Agradeci aonde quer que estivesse o meu avô, cara. Então quando as pessoas têm algumas visões, algumas crenças, algumas convicções sobre a religiosidade e a espiritualidade, eu fico sempre pensando, essa convicção tá impulsionando a pessoa ou tá atrapalhando a pessoa? Porque algumas pessoas dão interpretações muito ruins dessa parada. A boa espiritualidade, cara, ela sempre vai fazer bem pra caceta, cara. Ela eleva, ela enche a pessoa do entusiasmo, do Deus em si, né? A origem, a etimologia de entusiasmo é Deus, Deus sopro, dentro de si. É aquela energia vital, o Espírito Santo e tudo mais, né? Cara, ela é sempre boa. Agora, o Deus de cartilha, que é a interpretação do sistema de crenças de algumas pessoas que distorcem algumas palavras, ele pode atrapalhar, né? Essa parada de crença, você falou um negócio importante aqui sobre prosperidade. O oposto, escassez ali. Quando a gente fala de prosperidade, eu entendo que o lado financeiro tem um pilar, mas não é só isso. Tem todo um contexto. E quando a gente fala ali de escassez, olhando para o lado financeiro, que eu acho que as pessoas confundem um pouco, você pega hoje o índice pelo Serasa ali, 78% da população está endividada. E hoje, quando a gente conversa com alguém que está com um problema, muitas vezes o problema que ela fala foi oriundo do lado financeiro. Começou pelo financeiro que respingou numa série de outras coisas. Resumindo, que crença que é essa que o brasileiro tem de sempre estar endividado? Cara, é normal, né? Você pega outras culturas aí, não existe esse negócio de comprar tudo parcelado. Esses dias eu fui na farmácia, a mulher perguntou, quer parcelar farmácia? Parcelar farmácia, cara? Aí eu pensei, porra, mas daqui a umas semanas eu vou ter que vir aqui comprar de novo sabonete, desodorante, shampoo da fralda das crianças. Mano, aí eu vou parcelar essa parada em, sei lá, 3 vezes. E dá pra parcelar violentamente. Fez caceta. Aí eu vou parcelar esse negócio em 3 vezes. Aí daqui a um mês eu tenho que comprar de novo. Aí eu vou parcelar de novo em 3 vezes. Eu falei, cara, é tão cultural que a galera não pensa que coisa esquisita que é eu parcelar itens de consumo que são frequentes. Aí a gente fala, Eric, mas é porque você prosperou, você prospera e tal, mas quero ver fechar com salário mínimo. Não, cara, é que é matemático, velho. Se eu parcelar essa compra em 3 vezes, a próxima eu vou ter que parcelar em 3 vezes, porque eu não vou dar conta de pagar inteira. E aí eu vou ter que parcelar sempre em 3 vezes e vai virando um bololô. Então esse inconsciente coletivo, ele vai se formando e até estimulado, né? Porque naturalmente muita gente tem interesse que exista esse negócio e vai criando uma cultura. Cara, ninguém nasce da barriga da mãe sabendo sobre dinheiro, prosperidade e escassez. Isso não existe. Nosso inconsciente, ele carrega várias programações que são genéticas e instintivas. Tipo, mamar, alimentar, chorar. São instintos de sobrevivência são comportamentos que estão na genética. Mas a maior parte das coisas que a gente vive hoje, que a gente se lasca, são epigenéticas. Então, são comportamentos adquiridos depois. Então, cara, eu não nasci na barriga da minha mãe, vocês também não. Chegou lá, o querido genitor, me traga aqui o cartão de crédito que eu tenho que pagar o obstetra por obséquio. Não existe esse negócio, cara. A gente nasceu não sabia o que era dinheiro. Então, o programa mental no inconsciente sobre dinheiro era nulo, era em branco. Aí um dia você vai lá na padaria com a tua mãe e com o teu pai e você vê que eles pediram um pãozinho lá, recebeu o pãozinho e em troca deu ali um dinheirinho, um negocinho de papel, um pedaço de plástico, e você viu aquela troca esquisita acontecendo. Aí você começa a abrir os teus filtros da sua mente inconsciente que, opa, existe um lance aí. Só que você ainda não tem compreensão consciente. Aí depois que você descobre que existe um lance, você começa a ter consciência disso tudo, você começa a abrir a sua esponjinha para absorver como é que eles se comportam com esse lance, com esse tal de dinheiro. Aí você começa a adquirir comportamento aprendido ali.
por neurônio espelho, você vai vendo como eles fazem, como eles pensam, como eles decidem. Espelhamento. Né? É, espelhamento, cara. Aí você vai fazer duas coisas. Ou você vai fazer muito igual eles, e aí os 70 e poucos % de endividamento vai continuar sendo 70 e poucos, porque quem continua assumindo endividamento é gente que aprendeu de outros que estavam assumindo endividamento, que aprenderam de outros, e aí vai se passando essas programações de escassez. Ou eu quebro o padrão, fala, cara, eu não quero ser igual meu pai, não quero ser igual a minha mãe, e aí faz aquele fenômeno que eu falei agora há pouco de polarizar, só que na relação do dinheiro. Só que polarizar na relação com o dinheiro, às vezes você sai de uma encrenca e entra em outra. Mas eu não quero ser endividado que nem meu pai e minha mãe. Aí o cara não é mais endividado, mas ele vira um sujeito que ele não consegue gastar R$1 mais do que o script, que ele se sente culpado. É o famoso mão de vaca. Vira um mão de vaca. Tá bom, eu não quero ser que nem meu pai, minha mãe gastava tudo, tava sempre endividado, então eu viro um mão de vaca. Só que, cara, o caminho da prosperidade e da multiplicação geralmente tá no caminho do meio. No caminho do meio. O equilíbrio, né? É, o equilíbrio. Porque, cara, qual que é o lance? Num extremo você vai ter gente que tá olhando pra dinheiro e inconscientemente tá dando significado de prazer imediato como um mecanismo de troca. O outro tá olhando pra dinheiro e falando, não quero passar os perrengues que eles passavam. Eu vou trocar dinheiro por segurança. Então, a esse aqui que troca por segurança, ele tem no inconsciente dele que é a questão de sobrevivência. Então, ele se apega demais ao dinheiro. Só que, cara, pra você prosperar, total apego, te lasca. E o outro que fala, não, dinheiro é feito pra gastar mesmo, que aprendeu nesse negócio no inconsciente dele, ele torra tudo. Porque na cabeça dele, não, dinheiro é feito pra gastar mesmo. Aí esse não prospera porque tá desapegado demais, o outro não prospera porque tá apegado demais. E, cara e assim, é de um lado pro outro, entendeu? E você falando isso, cara, o extremo, ele é muito, eu acredito que é um conforto, né? É confortável você estar no extremo. Porque o difícil é você se manter equilibrado, né? Você pega pra gente figurar isso daqui, um dia eu fui lá no circo, lá, eu falei isso pro meu filho, né, Yuri, né? Aí eu vi o cara lá subindo em cima foi empilhando um monte de skate, assim. Eu falei, meu Deus do céu, cara, esse cara aí foi colocando 1, 2, 3, 4. E o tempo todo você vê que ele suava, cara, assim, ó. E ali, cara, você fala, mano, como é difícil você se manter equilibrado. Você tem que se esforçar, né? E o extremo, cara, não é. Você pega uma gangorra, pega aí você põe cada um numa gangorra e fala assim, ó, vamos manter ela reta. Vai ter que ficar, né? Cara, que louco isso, cara. Cara, é que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, ele não é o que a gente tem de exemplo ao redor. Exato. Cara, o exemplo ao redor é gente num extremo e gente polarizando aquele extremo, entendeu? Então, da onde é que a gente vai achar essa referência? É difícil, cara. Como é que você vira milionário? Como é que você vira próspero? Como é que você alcança a liberdade financeira se você cresceu num ambiente que não te deu esse exemplo? Uau. Aquela parada, você se torna a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso aí é água com açúcar. Porra, isso é água com açúcar, mas no final das contas é real, velho. É real. Década de 90, os cientistas comprovaram uma parada que a gente já explicava desde a década de 70 em neurolinguística, que era nós inconscientemente absorvemos comportamentos e nós não percebemos. Nossa. Você não percebe o quanto tem do teu pai e da tua mãe em você. Você não percebe o quanto tem do teu pai e da tua mãe, o quanto tem dos teus primeiros amigos, o quanto tem dos teus primeiros líderes, dos teus primeiros sócios, dos teus primeiros amiguinhos, dos pais dos teus amigos, dos teus avós. A gente é influenciado a todo momento. Pra caceta. A gente é influenciado e influencia. Sem ter consciência que tá sendo influenciado e sem ter consciência que influencia. Só que tem um mecanismo, cara, que é neurônio espelho. Que é o mesmo jeito que uma criança que nasceu aqui no Brasil aprende a falar português. Se o Leozinho, meu filho que acabou de nascer há 2 semanas e 2 dias, se ele tivesse nascido, sei lá, na Espanha, ele falava espanhol. Se ele tivesse nascido no Chile, ele falava espanhol. O mesmo motivo que faz com que a criança absorva um idioma e não outro, é o que faz com que a gente tenha um comportamento e não outro. Caraca. Só que é neurônio espelho, que a gente vai reproduzindo o que a gente vê sem pensar. É longe do nosso filtro. Essa parada você falou de criança aí. Minha esposa tá aqui. Esses dias foi o Biel, né, amor? Pediu pra comprar alguma coisa e ela tinha esquecido a carteira. Acho que é mais ou menos assim a história. Daí ele falou, não, passa no caixa eletrônico e tira o dinheiro, porque em algum momento ele viu você sacando dinheiro, né? Eu falei, cara, a máquina vai cuspir o dinheiro ali. Tá, só chegar lá. E vai criando esse padrão, vai criando, né? Cara. Eles é aprendido, cara. Ontem de manhã, lá em casa tem um monte daqueles espetinhos de jardim, assim, eu gosto de ter um jardinzão enorme e tal, aí eu botei um monte de espetinho, tudo quanto é árvore, eu botei um espetinho daquele, né? Cara, o Dudu, meu filho, tá com 1 ano e meio, meu filho do meio. E aí, a gente tava brincando de bola, uma hora eu chutei a bola pra ele e eu fui ajeitar um espetinho do jardim que tava torto. Ajeitei o espetinho, achei que ele nem viu, cara. Dali a pouco, eu fui fazer um negócio lá ali na sacada, ali na varanda ali atrás, quando eu voltei, tá o Dudu arrumando o espetinho. Uau.
Que nem eu. Cara, eu não expliquei nada. Eu achei que ele nem tinha visto, cara. O exemplo arrasta, né, mano? Arrasta, cara. Puta merda. Aí o que adianta eu falar alguma coisa se o exemplo que eu tô dando... Caraca, velho. Ô, Eric... Isso é lindo, cara. Eu gosto muito do que você tá falando aí, de verdade. Tô bem contente de trocar essa ideia com você aqui. Contente também, irmão. A gente... um monte, né? Aprendendo pra caramba. Mano, tudo isso que você tá falando aí, puta, a gente deve se sabotar pra caramba, né, meu? Toda hora. Não... E sabe o que é perturbador, velho? É não saber que a gente tá se sabotando. Meu Deus, aí agora aí é mais perturbado ainda. Aí é treta. Cara, a gente só corrige página de texto escrito. Isso, boa. Que a gente sabe, né, cara? Você não sabe quanto mais você podia ser. Boa. Isso que é tenso. Você tem uma sensação. Eu tenho uma sensação. Mas eu e vocês, a gente não sabe o quanto mais a gente podia ser, velho. A falta de coragem é isso, então. Eu nem alcanço saber o quanto me falta de coragem, porque eu só conheço uma parte do que eu conheço. Porque boa parte do que eu conheço é inconsciente. Então, velho, eu não sei, por exemplo. Agora eu tenho dado mentoria pra uma galera que movimenta bilhão. Mas na minha cabeça não existia movimentar bilhão. Uma galera que vive um ritmo de entrega, uma audiência feroz na internet, etc e tal. Cara, eu não alcançava isso. Não alcançava, cara, 10 milhões de seguidores. Cara, não alcançava. Minha conta ainda é uma conta média que tá crescendo agora. É tudo muito recente pra mim, esse negócio de marketing digital. Isso tem poucos anos na minha cabeça. Eu sempre fui o cara do offline. Isso tudo tá acontecendo agora pra mim. Então, cara, eu achava que tava bom comparado a comparações que eu tinha de outras pessoas. Aí quando eu comecei a conviver com esses caras, eu falei, pera, velho, esses caras pensam diferente. Esses caras pensam diferente, tem um padrão diferente. Aí quando eu olhava, eu falava, cara, por comparação, agora eu vejo onde eu tava. Caraca. Mas o meu 100%, na minha cabeça, tá longe. Era 100%. Cara, tá longe. Perto meu, de algumas pessoas, era 30%. O Eric, olha que louco, você falando isso, eu lembrei de um comercial, cara, não sei se você já viu. É uma criança, né? E ele mora numa cidade onde todo mundo é bem gordinho, assim, ó. Todo mundo, todo, né? E aí, no vídeo, aparece vários flashes, assim, né? De a comunidade inteira comendo a mesma coisa, era uma pasta preta, assim. Então eles comiam a pasta preta, aí mostra os pais trabalhando, todo mundo desanimado e tal. E a criança, cara, começa a ver um pássaro. E ela olha e fala, nossa, eu quero voar igual esse pássaro. Aí ela começa a fazer um monte de asas de papel, aí ela tenta, vai lá, pula do muro e cai. Ela tenta fazer um balão, não dá certo e tal. Até chegar uma hora, ela começa a olhar assim, ela fala assim, eu vou seguir o pássaro. E começa a seguir. E aí ela percebe que o pássaro para numa árvore e começa a comer frutinhas. E aí ela falou, vou comer o que esse pássaro tá comendo. Exato. Aí ele troca aquela pasta preta e começa a comer só frutinha. Aí com o tempo ele emagrece, né? E aí, resumindo o filme, aí ele consegue voar, porque agora ele é o único magro da comunidade dele, né? E aí você falando isso, eu lembrei disso, falei, cara, que louco. E trazendo pra minha vida, olha que louco isso, cara. Eu vim de uma família bem humilde, né? Então a gente pegava reciclagem na rua, eu peguei com meu pai latinha por muito tempo e tal. Então assim, vendo meu pai trabalhando muito, cara, eu tava vendo que eu tava repetindo os padrões também. Falei, cara, não, tem que trabalhar, tem que vender o almoço e comer a janta e tal. Mas quando meu pai faleceu, cara, aí é aquilo que você falou lá, aquele forte impacto emocional, e agora você tá trazendo mais consciência pra mim ainda. E aí eu falei, caramba, não posso continuar assim. Agradeço muito ele, porque ele me ensinou muito, né? Mas não foi por mal que ele me treinou assim, até porque meu avô foi até né? Fez talvez até pior. Ele deve ter melhorado pra caceta comparado ao que ele pegou do teu avô, velho. E aí eu agradeci, mas falei, cara, mas agora é hora de ressignificar, furar essa bolha e vamos embora. A minha esposa me ajudou muito com isso. Inclusive, por quê? Porque ela veio de uma outra, como posso dizer? Uma linhagem, não, uma família com pensamentos diferentes, né? E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu fui o primeiro a fazer faculdade, um exemplo, fui o primeiro a conseguir um carro, fui o primeiro a ter uma casa própria e tal. E aí automaticamente já foi arrastando a turma. Olha que louco isso, cara. Não é fácil romper a bolha, velho, porque a gente nem sabe que a gente tá dentro de uma bolha. Exato. A gente nem sabe qual que é a nossa bolha. Tem um filme do Jim Carrey, você já viu? É um filme antigo dele, que mostra, como que é o nome dele, cara? Fala sobre a vida de... Esqueci o nome. Resumindo, toda a vida dele é um reality show e ele não sabe. Você já viu, cara? Falar desse negócio. Eu ainda não vi esse filme. Cara, assiste esse filme, por favor, cara. Eu já ouvi falar que ele não sabe que é um reality show e é um reality show. Cara, mas desde quando ele nasce, ele é um reality show. Então, assim, ele vive num mundo de mentira.
onde todo mundo assiste ele e a audiência vai lá em cima. E ele não sabe. Aí chega uma hora, Eric, ele começa a ver que as coisas estão se repetindo. Ele fala, cara, toda hora que eu saio pra ir trabalhar, a mesma pessoa que dá bom dia, tá? Ele começa a olhar, ele fala, não, é muita coincidência. É muito louco, né, cara? Aí ele chega, ele pega o barco, assim, ele vai num mar, que não é um mar, é uma piscina artificial, e chega uma hora, ele bate, assim, no negócio, ele olha que era um muro, cara. Aí ele fura o muro, ele fala... Aí ele percebe, olha que triste, só que ele vai perceber isso com 30 e poucos anos, cara. Como é que você fura a bolha se você é fruto da bolha? E agora... Não é fácil. E você sabe a consciência que esse filme traz? Né? Que pra mim, que trouxe? Eu falei, cara, mas e meu pai? Esse cara no filme, o Jim Carrey, que interpreta muito bem, ele percebeu isso com 30 e poucos anos. E meu pai que morreu sem perceber. Sem perceber. Putz, que triste isso, né, cara? Doideira, né? Doideira, né? Cumpriu com a função dele. Sim, com porque talvez o não perceber dele tenha te feito perceber. Aí entra naquilo que você falou do seu avô lá, que você não viu, mas ajudou você lá. Há um legado, velho. Há um legado. Tem um livro, cara, que facilmente a gente leu e vários leram quando eu tava lá na adolescência, aqueles negócios de vestibular. A gente não sabia, né, cara? Fernão Capelo Gaivota. Você falou aí do pássaro. Tem um Fernão Capelo Gaivota. Tem um livro... Tem um treinamento meu que eu fiz inteiro baseado nesse livro. Uau. Cara, esse livro é animal. Pra mim é um livro, inclusive, espiritual. Que legal. Com uma metáfora de uma gaivotinha. A parada era a seguinte... As gaivotas todas estavam condicionadas a comer resto de bicho, resto de peixe que caía na beira do mar. A onda trazia um monte de cabeça de peixe, um monte de resto de peixe, e as gaivotas ficavam disputando aquilo. E Fernão Capelo nasceu observando os pais dele disputando as cabeças de peixe, as espinhas e o que sobrava, que era uma coisa tosca, quase lixo. Só que ele achava que era normal. Por quê? Ele não sabia que existia outra realidade além daquela. Era a realidade que ele tinha nascido, era a bolha dele. Aí um belo dia, sabe-se lá como, e aí mora o desafio. Como é que a gente quebra essa bolha? Cara, você tem que sair de uma ambiência, e para sair de uma ambiência você vai vencer uma resistência inevitavelmente. Aí ele sai dessa ambiência, dessa resistência, e ele decide que, cara, talvez o propósito de ser gaivota não seja ficar disputando cabeça de peixe. Pô, se fosse pra ficar disputando o resto de peixe na praia, pra que eu tenho essa asa desse tamanho? Pra que eu tenho essa velocidade de voo? Cara, eu me rastejava pra disputar resto de peixe na praia. E olha que doideira, a gente tem muito mais recurso do que a gente tá utilizando, e era só a gente olhar o recurso, a gente teria uma ideia do tamanho do propósito que a gente foi desenhado pra ter, né? A gente esquece de olhar esse negócio. A gente às vezes sente que tem muito mais potencial, mas que não virou potência. Então a gente acha que não, é isso aí que deve ser mesmo. Aí ele fala, não, velho, tem um potencial aqui com muito mais recurso do que isso. Aí ele começa a voar. Aí ele começa a se desafiar a voar cada vez mais alto, cada vez mais rápido. Ele fala, cara, o propósito de uma gaivota talvez seja voar cada vez melhor e de vez em quando parar para se abastecer. Só que como eu tô voando alto, eu consigo enxergar muito mais possibilidade de lugar para eu me alimentar. Uau. Do que ficar lá. Para que eu tenho uma asa desse tamanho se eu vou ficar sempre na mesma praia disputando sempre os mesmos bichos? Aí ele volta e quer acordar os outros. Quer despertar os outros. Aí ele chega e cavoca lá, chama a mãe, o pai, todo mundo e fala, não, gente, vamos voar mais alto que eu descobri que lá do outro lado tem alimento mais puro do que isso aqui. Para que vocês estão disputando o mesmo metro quadrado da praia? Pergunta se os outros querem e aceitam. Não, velho. Tá louco? Não. Por quê? Porque é uma afronta ao sistema de crenças inconsciente que aquelas gaivotas têm, cara. Uau. Mas trazendo pro mundo aqui, muitas vezes a gente tem um problema, a gente fica ali se martirizando, ali sofrendo, cara, e não olha com uma ótica de cima e fala, cara, peraí, que recurso que eu tenho pra resolver e sair daqui, né? Exato. Mas tem uma outra parada também que, assim, vamos pegar o exemplo que você deu aí da gaivota e do Gladson. Gladson veio de uma infância simples, né? Pô, pegou latinha na rua e tal. E aí ele, como a gaivota, falou, pô, peraí, quero sair daqui, vou furar essa bolha. Ele furou a bolha. Beleza? Aí você pega, cara, tá aqui, trocando uma ideia com o Eric, né? Puta conquista. Tô aqui na mesma mesa que o homem aqui. Tamo juntos, somos todos iguais, mano. Venceu, a favela venceu, mano. Eu tenho algo pra aprender de ti e essa parada, somos todos iguais. Formado, mano. Graduado aí, cara, referência, impacta na vida de outras pessoas e tal. Quando a gente olha para o organismo, estado natural da vida, né? Você começa ali, bebê, vai aprendendo, as células vão se desenvolvendo, vão ficando fortes, até que você atingir um pico, e depois o que acontece? Ladeira abaixo. Declínio. É. O desafio essa pergunta aqui é de 1 milhão, mano. Cara que chegou num nível de alta performance. Eu entendo que ele tá no topo. Mas, pelo que eu tô entendendo, ele pode muito mais que ele nem tem noção de onde ele pode chegar. Exato. E aí, assim, a pergunta é,
da onde ele chegou, já tá excelente. Uhum. O que é certo e o que é errado? Ele deve continuar buscando mais e mais? Ou, puta, mano, eu tô top, olha de onde eu saí. Eu já tenho meu carrinho, eu tenho minha casinha, eu tenho tempo de qualidade com a minha família. E aí, que caminho eu decido? Depende, cada um tem a sua verdade. Agora, como é que eu faço pra sair essa verdade lá do inconsciente? Simples, mano. Se tua vida acabasse daqui a 5 minutos... Só tem 5 minutos, mano. Senti que eu tô sendo um ratinho de laboratório. Já é isso. Pô, cara. Esse estudo de caso do Gleison. Ele me olha. Não, ele me olha, eu tenho até medo. Pô, meu Deus, ele deve estar vendo coisa que nem eu sei aqui, cara. Mano, depois que a gente acabar esse podcast, você só tem 5 minutos de vida. E aí, velho? Teria valido a pena a tua vida ser... Mas assim, não é a resposta pronta, hein? Sim, não é que a resposta elegante, educada, fala, não, eu morreria satisfeito. Não. Você teria muito mais pra queimar de lenha aí dentro, pra fazer muito mais aí nessa parafina ou não? Cara, é assim, ó. Na minha visão, eu teria muito mais. Da hora. Né? Sou muito grato, mas eu teria sim, cara. Teria muito mais. Da hora. Então, provavelmente tem um potencial gigantesco que ainda não virou potência. Por outro lado, você já fez coisa pra caceta. Se partisse realmente dali a 5 minutos, você ia minimamente em paz com o orgulho da biografia que você construiu? Ah, sim. E orgulhoso, sim, né? sim. Então, você tá em algum lugar entre só repetir as coisas da onde você veio, só repetir o teu passado. Graças a Deus, você não tá só repetindo as mesmas falhas que teus antepassados tiveram. Ou seja, você já pegou uma parada e levou pra outro nível. Sim. De alguma forma, você já cumpriu com o teu legado. De alguma forma. Só que, porra, tem tanto mais, né, velho? Por que não? Por que não? Acessar tudo isso? Aonde que impede? Aonde que tá a lei? Aonde tá... Quando é que alguém vai virar e falar assim, não, Gleison, é o seguinte, velho, não, família harmoniosa não, cara. prosperar mais não, cara. Impactar mais gente com a tua mensagem não, cara. Isso aí tá proibido, mano. É o ambiente, é o interno, é a tua mente, entendeu? Mas o medo também pega. Também, cara. Só que o que eu penso, cara? A gente tem 2 grandes lances pra gente fazer na jornada. É evoluir a gente, da hora, tá evoluindo pra caceta. Tem fim, uma né? prova, não tem fim, até o último minuto vai evoluir. E contribuir. Você já deve estar evoluindo e contribuindo pra caceta. Sim. Mas, cara, quanto mais a gente podia evoluir e contribuir? Os e o que impede a gente ali saber? É legal essa... É massa, né? Foi isso aí que mudou minha vida. É legal, cara. É legal. E assim, essa mesma pergunta que o Da fez, no caso, pra minha vida, vamos pegar hoje um cara assim, milionário, um exemplo que tá lá no topo. Cara, acredito, posso estar errado, tá? Aí é algo pessoal, você me corrige, mas assim, cara, que isso não tem fim, mano. Não tem fim. Por quê? Porque aqui a gente tá falando de grana, tá falando disso, mas, cara, aquele cara milionário, pode ser que ele fale, putz, se eu tiver 5 minutos só de vida, cara, eu estaria arrependido porque eu precisava pedir perdão pro meu filho. Exato. Né? Então, assim, eu acho que não vai ter fim nunca, porque a vida é uma utopia, velho. É uma utopia e, cara, tem muitas dimensões. Tem muitas, você falou agora há pouco, né? Dinheiro, riqueza é uma prosperidade. É uma, cara. Pra mim, eu classifico em 2 prosperidades, 2 tipos de prosperidade. Prosperidade de meio, prosperidade de fim. Porque eu ouvia falar esse negócio de prosperidade, falando, peraí, prosperidade, riqueza. Cara, tem algo mais do que isso, mano. Pra mim, não é tudo na mesma base. É muito vazio, né? É vazio, cara. Pô, é da hora a prosperidade de dinheiro? Sim. Maravilhosa, cara. Mas, velho, só superestima a prosperidade de dinheiro ou quem nunca teve demais e fala, não, quando eu tiver dinheiro, todos os problemas da minha vida forem resolvidos. Ou quem tem... e ainda não despertou para umas outras paradas. Quem tem acha que realmente a vida se resume a isso, né? Por quê? Eu vivi muito isso. Eu tava próspero, mas tinha um vazio violento, que foi o que me trouxe até essa jornada em estudar a mente humana, o Caceta 4. Eu tava prosperando, tava executivo, diretor de logística da América Latina de uma grande multinacional, 15 anos atrás, prosperando pra caceta, mas aí um dia me perguntaram, falaram, tá, cara, se a vida acabasse aqui agora? É daí que eu me inspiro nessa pergunta. Um grande mestre meu, Neil Negrelli, me fez essa pergunta um dia, e aquilo mexeu comigo, cara. Eu falei, cara, se acabasse aqui, velho, eu ia estar próspero, da hora, de dinheiro. Mas pra mim tem as prosperidades de meio e as de fim. As de meio são tipo dinheiro. Mas, cara, qual que é o propósito de ter dinheiro? É ter dinheiro por ter dinheiro em si? Porra, não é. O dinheiro, ele é massa porque ele te traz outras coisas. Pô, ele vai te trazer uma qualidade de vida melhor, uma liberdade melhor, queira ou não, é inegável que quem tem mais dinheiro vive, pode viver melhor, pode ter acesso a experiências mais interessantes, sem dúvida. Agora, é só isso? Não, cara. Porque tem outras prosperidades, tipo família. Qual que é a função de ter família? Cara, ter família é pra ter família. É a finalidade em si. Então é uma prosperidade de fim.
É uma prosperidade, não é uma prosperidade de meio. A de meio, ela é transformada em uma outra coisa. A família... eu quero ter família pra ter outra coisa. Não, velho, eu quero ter família pra ter família. O que eu aprendo, o que eu recebo, o que eu ensino nessa troca, amar, isso, né, por si só basta. Qual que é a prosperidade de ter saúde? Mano, ter saúde, é ter vida. Então, no final das contas, é uma prosperidade de fim. Qual que é a riqueza de poder ter uma rotina saudável de exercício, de alimentação? Cara, é para que eu tenha saúde. Então, só ter exercício, só ter alimentação, não é o fim. É um meio para que eu alcance outras coisas. Então, esse jogo, ele tem muitas variáveis. O sujeito, às vezes, ele pode ter sucesso numa área da vida, mas ele não consegue transpor aquele sucesso para outra área da vida. Ele teve uma metodologia inconsciente, eu falo que todo mundo é um método ambulante, o cara teve uma metodologia inconsciente para mandar bem no jogo da prosperidade. Mas será que o cara teve a mesma metodologia de sucesso para construir uma família harmoniosa? Caraca, velho, não. Cara, eu, Eric, já morei no apartamento do metro quadrado mais caro dessa cidade e foi uma época terrível da minha vida. Eu me sentia culpado, triste com um monte de coisa, foi super difícil, foi a época que eu mais tive que usar essas ferramentas em mim. Foi a época que, inclusive, eu mais aprendi sobre essas ferramentas, cara. Sabe que um dia, cara, eu conversei com uma pessoa e a pessoa pediu até uma explicação e ali na hora foi tão difícil, porque ela falou assim, por que quando eu tinha tudo antes, quando eu não tinha nada, eu era mais feliz do que hoje que eu tenho tudo. Aí eu fiz uma pergunta pra ela, eu falei assim, mas qual foi o preço que você pagou pra ter o que você tem hoje? Exato. E será que ela tem tudo? Resumindo. Aí ela começou a falar o preço que ela pagou. Né? Eu foquei no trabalho, consequentemente briguei com o marido, me separei, meus filhos decidiram ir com ele, parará, tal. Nesse meio do caminho, a minha mãe morava em outro estado, ela faleceu, não conseguia tempo pra pegar o voo pra ir no velório dela, tal. Então ela não tem tudo. Então, você não tem tudo. Não tem tudo. Né? Então, ou seja, você gastou tanta energia somente com uma coisa, que é o dinheiro, e esqueceu de todo o resto, cara. E, cara, é massa demais prosperar. Houve uma época na minha vida que eu tava morando no metro quadrado mais caro dessa cidade, um apartamento melhor que eu podia morar, violento, cara. 6 vagas na garagem, só o condomínio eram milhares de reais. E por dentro eu tava me sentindo um bosta. E hoje em dia, hoje em dia eu moro num lugar ainda melhor, hoje eu moro na casa dos meus sonhos, moro num lugar magnífico. Legal. Só que, cara, hoje em dia, eu acordo de manhã e eu consigo sentar pra pegar uma xícara de café e encontrar prazer naquele café. Sensacional. Cara, eu quero estar no meio daquela prosperidade toda. É uma delícia acordar no meio daquela prosperidade. Só, cara, ela tem sentido. Exatamente, ela tem sentido, ela tem significado. Hoje eu tô cheio, hoje eu tô bem. Então eu olho pra isso e eu absorvo isso. Os meus filtros mentais inconscientes são deliciosos. Então eu consigo parar. Ontem a minha esposa estava pegando o meu filho do meio, ele estava sentado na grama com aquele sol e ela brincando, puxando ele com o meu outro filho no colo e brincando, jogando bola, etc e tal. E eu olhei, saquei o celular e bati uma foto. Falei, pá! Cara, coisa linda. Eternizou o momento. Eternizei. Falei, cara, quando eu vi esse jardim, puta jardim maravilhoso, falei, cara, é isso aqui que eu queria. É isso aqui que eu queria. Uau. Só que eu tô bem pra poder curtir a prosperidade. Aí é animal. Porque a riqueza material, ela é bem-vinda, maravilhosa, e ela potencializa a riqueza interna, que por sua vez também potencializa. Por quê? Potencializa a riqueza material, porque, porra, quem tá bem, magnético, entusiasmado, cara, inevitavelmente prospera mais. Por quê? Porque é um imã, cara. Você prefere fazer negócio com gente entusiasmada, feliz, ou gente de saco cheio? É melhor. Então o cara tá bem, o cara tá tranquilo, ele prospera, ele atrai prosperidade. E quanto mais ele prospera, ele tá bem, ele usufrui daquilo, ele fica melhor. Pô, que massa. Só que se a pessoa não tá bem na base emocional, cara, ela vai matar a prosperidade. Ou ela vai começar a perder a prosperidade, ou a prosperidade não tem valor, não tem significado. A pessoa pega lá, tá tendo briga na família, tá tendo briga no relacionamento amoroso e agora vai fazer uma viagem pra Disney. Velho, você só transferiu o problema daqui de casa lá pra Disney. Aqui você briga com o marido, com a esposa por causa disso, daquilo, outro. Lá você vai brigar por causa da fila do brinquedo, por causa do tempo de escolha do restaurante, porque fulano a orelha do Mickey tá maior. A orelha do Mickey que tá muito grande essa orelha. A pessoa vai arrumar um negócio porque cara, tá nela, velho. E eu conheço gente assim, velho. Que vai pra Disney e volta irritado, velho. Irritado. Cara, é metaprograma. A gente vive em uma coisa que a gente chama de casa emocional. Cara, se eu pedir pra alguém listar quais as emoções que você trafegou nos últimos 7 dias da tua vida, você vai ter umas 5, 6 emoções primordiais, cara. Uau. 70, 80% do tempo a pessoa tá mais ou menos nas mesmas emoções. Caraca. Tá no inconsciente, cara. A gente tá programado pra voltar pra um lugarzinho. Manja tipo o drone, você manda ele longe e ele volta pra um lugar que você programou ele pra voltar. A gente é isso aí emocionalmente, cara. Tem gente que tá programado pra voltar pra casa emocional do estresse, da perturbação, da ansiedade, da alegria, da amorosidade. Aí não importa o que aconteça do lado externo, a pessoa vai voltar pra aquela casa emocional.
Então não adianta, cara. Se o sujeito dominou o jogo do dinheiro, mas não dominou o jogo das emoções e da mente, vou sofrer em Paris. Cara, sofrer em Paris é sofrer, irmão. Cara, continua sendo a qualidade de vida de um mendigo, irmão. Só tá mais bonito, mas você tá mal. Você tá mal. Ô, Eric, a gente tá chegando no fim aqui, mas eu queria explorar mais um pouquinho. Bora. Tem uma parada aqui que eu fiquei com dúvida. Uhum. Você falou, pô, às vezes o cara ele é próspero em um determinado assunto e outros não. E aí, o que pega? Porque o cara, ele tá mandando bem em um determinado assunto e outro não. No seu caso aí, pô, você não tava feliz no metro quadrado mais caro, e aí você teve que fazer um movimento interno para poder chegar onde você chegou hoje. Exato. Fez sentido ou não? Exato, exatamente. A gente fica insistindo muito, às vezes, no erro, tem medo de falar assim, cara, deixa eu dar um passinho para trás, e eu não tô nem aí, tô cagando pros outros, porque às vezes a gente fica muito com medo de dar um passinho para trás, achando o que os outros vão dizer, e aí fica ali, e aí cria um problema ainda maior, porque daí esse problema respinga em vários outros. Ou tem a ver, tipo, com, sei lá, a pessoa tá comendo alguns docinhos que não deveriam comer, e aí ela também não prospera. Ou aquelas frases, cara, não adianta ficar gastando vela boca com defunto ruim, a semente é boa, mas tá no terreno ruim. Também. Cara, como que é isso, velho? Qual que é a treta? Qual que é a treta, exatamente? Cara, vamos pensar. A gente precisa ter autoestima minimamente boa para seguir a vida. Uma das funções do inconsciente é resguardar a gente na nossa integridade física, mental e emocional. Quando eu falo de emocional, é ter autoestima mais ou menos bem. Então a gente tende a se validar de, não, olha os meus sucessos, olha os meus louros aqui. Quando a pessoa está no metro quadrado mais caro da cidade, só que a vida dela tá bagunçada em outras áreas, tipo em família, né? O que o inconsciente vai fazer para não desmoronar esse castelinho de areia dessa autoestima? Ele vai se apegar ao louro da vitória. Falando, aqui, ó, metro quadrado mais caro. A pessoa vai fazer um stories no metro quadrado mais caro, vai postar o emblema do carro, vai, né? Toda aquela coisa. Nossa, estou indo viajar pra volta ao mundo, porque, porra, eu tenho grana pra cacete. Né? Começa a se exibir. A pessoa começa a se apegar demais a esse negócio. E aí todo o excesso começa a revelar que tem uma falta, aquilo que vocês falaram agora há pouco. Tem uma falta, tem um vazio ali dentro. O que a pessoa faz? Ela vai se apegar aos louros da vitória. Cara, requer uma honestidade brutal. E aquilo que a gente falou hoje mais cedo, né? Tem que sair da zona de conforto de um jeito que não é tão simples, porque o inconsciente está programado para te fazer sobreviver. O inconsciente não está programado para te fazer ter sucesso, nada disso. Está programado para te fazer sobreviver. Então, o que o inconsciente vai fazer para te manter uma sobrevivência de autoestima? Ele vai se apegar ao louro da vitória. E é muito desconfortável olhar pro fracasso e falar, cara, eu tô aqui no metro quadrado mais caro. Só que a verdade é que eu não dei conta de constituir uma família harmoniosa. E eu não dei conta. Na minha primeira jornada, minha filha mais velha é de outro casamento. Eu, Eric, tenho total consciência, minha responsabilidade em muita coisa, que eu não dei conta de constituir uma família harmoniosa naquela primeira busca. Eu não queria me separar, óbvio que não. Por que eu me separei? Porque, cara, chegou uma hora que eram dois estranhos compartilhando a mesma vida. E aí eu tinha que levantar a mão e falar, velho, sabe o que acontece? O que eu consegui aplicar em prosperidade, eu não consegui na família. Boa. E era normal, e olha que eu já era treinador há alguns anos. Só que qual que é o lance? Eu olhava para os meus louros como treinador. Hoje em dia, Eric, eu não ensino mais vidinha perfeita. Hoje em dia, quem vem ter mentoria comigo fala, cara, eu vou explicar sobre o acerto e sobre o erro. Eu vou explicar como é que eu tô aplicando a PNL no que tá funcionando pra caceta. Eu vou explicar como é que eu tô aplicando a PNL aonde minha vida de vez em quando tá dando uma descarrilhada e como que eu uso para voltar o treino no trilho. Eu, Eric, tinha no meu inconsciente a minha convicção, minha lei interna de que eu tinha que ser perfeito, de que tava tudo maravilhoso. Olha aqui, minha prosperidade. Cara, tem que ter uma honestidade brutal, violenta, feroz pra caceta, pra olhar e falar, não, olha aqui, ó, eu tô no metro quadrado mais caro, mas olha que ziquezira que tá no meu inconsciente sobre família, sobre relacionamento amoroso. Caraca, velho, que legal. Tava cheio de bug. O reconhecimento assumir a responsa, né? Muito melhor, cara. Assumir Só que, e o tamanho do desapego do ego? Hoje em dia, quando eu começo uma formação, eu falo, ó, rapaziada, pros alunos, eu falo, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. De programação neurolinguística, de outras vertentes, da minha vida pessoal. Eu vou ensinar vocês com as PNL, com os meus acertos e com os meus erros. Uau, que legal.
E ainda os erros passados, que eu ainda não sei quais que estão os próximos bugs que eu ainda vou ter que descobrir. Não, Por quê? se você tem que descobrir, eu tô imaginando como que eu vou descobrir isso? Se ele tem mais coisa pra descobrir, o que eu vou descobrir mais? Porque, velho, até o último respiro a gente vai tomar consciência, Ericão, cara. Mas, cara, que prazer, velho, tá aqui com você, mano. Você não junto, tem noção, cara. Você colocou, como que é que falam no Instagram, triplex alugou aqui. Um triplex na cabeça. Verdades sensações perturbadoras, legal, cara. E assim, além da sua energia boa aí, cara, putz, humildade, cara, isso eu acho demais, cara. Tô descobrindo, velho. A única diferença é que eu tô talvez descobrindo, mergulhando mais fundo, mas, cara... Que legal, cara. Sabe que hoje em dia eu me divirto porque eu sei que eu não tenho consciência de um monte de coisa sobre o meu inconsciente. Eu sei que eu também tô descobrindo essa parada toda. E essa vulnerabilidade é linda, né, cara? Putz, cara. Pra chegar nisso... o livro da Brené Brown, cara? É massa, a coragem de ser perfeita. Cara. E pra chegar nisso, cara, você tem que ter trafegado entre muita luz e muita sombra, cara. Uau. Enquanto a pessoa não trafega no meio das próprias sombras, ela não tem a manha de falar, velho, eu sou isso aqui, ó. Pô, cara, eu sou isso aqui, cara. Eu hoje, nos meus treinamentos, eu tenho uma frase que pra mim ela é brutal, cara. Ela é uma frase que eu li na adolescência de um filósofo, que é o Friedrich Nietzsche, um filósofo meio perturbador pra caceta. E a frase é assim, ó, torna-te quem tu és. Uau. Saca, cara, tornar-te quem tu és, assim, é quem eu sou, velho. Minha luz, minha sombra, tira tudo, mano. Assim, é quem eu sou, eu tô buscando ser cada vez melhor, mas é isso aqui, cara. Uau. Porque senão você tá lidando com personagem e máscara, e o mundo te empurra a ser personagem e máscara. O que as pessoas esperam? Que alguém que venha falar da mente e venha posar de perfeito, mano, eu não sou isso aí, cara. Eu evoluí pra caceta e continuo evoluindo. Eu busco ao máximo a congruência, mas eu me sei incongruente. Por quê? Porque eu nem sei todos os bugs que estão no meu inconsciente ainda. Eu sei que tem incongruência dentro de mim. Caraca. Só tô descobrindo, mano. Eu só sou um explorador que mergulha um pouco mais fundo e talvez há mais tempo do que a maior parte das pessoas, mas muita gente tem consciências muito maiores do que eu. Tô na jornada, mano. Não, pior que é difícil terminar o podcast com ele, porque a qualquer momento ele solta a frase e gatilho. Não dá, velho. Mais alguma perturbação. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Insta dele aqui. Joga aí. O Instagram e aí, dele. Vamos... Você encerra. Não. Eu acho assim, ó, vamos combinar. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai fazer isso. Eu acho que ele tem que terminar com uma reflexão pra deixar a turma doida, né? Chacoalhar a cabeça. Exatamente, eu falo assim, ó. Termina mandando uma mensagem pra nossa galera aí que tá na tua caminhada buscando ser a sua melhor versão, buscando ser uma pessoa melhor. Bora. Encerra com essa Qual é a câmera aí que tem que olhar? Errou aqui, né? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Eu soltei essa daqui no meio do podcast, mas com a certeza que a galera não mergulhou fundo o suficiente que tinha que mergulhar fundo nesse negócio. Vou dizer de novo, toda realidade é uma ilusão e toda ilusão é uma realidade. E sabe o que isso é da hora? Que alguns vão falar, meu Deus do céu, como assim? Toda realidade é uma ilusão. Aí eu vou chacoalhar o teu castelinho de areia e você vai tentar se apegar às paredes pra você não lidar com a realidade de que tudo isso é uma construção mental sua, dos teus antepassados e da ambiência da onde você veio. Mas a realidade é que se a realidade é uma ilusão, caceta, ela é moldável. Ela é mais dinâmica do que a gente acha. Então, meu querido, minha querida, você não é desse negócio engessado, travado, morto, engessado fixo, que você acha que é desse jeito, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Nada te impede de ser qualquer outra coisa que você queira ser a partir de amanhã, e principalmente o mais difícil, que é ser quem você gostaria de ser ou quem você é de verdade. O ato de maior ousadia é se tornar quem se é. É difícil, cara. A gente foi empurrado pelas consequências da vida, do destino, a ir se moldando, vestindo máscaras, se encaixando. Se era um quadrado e tenta se encaixar na forma de um triângulo, meu. Você sabia quem você era quando você tinha 2, 3, 5, 10 anos de idade, aí você se esqueceu porque outros vieram te convencer que o certo era ser outra coisa, velho. O certo era ser você, por isso que você era tão magnético e perdeu o brilho no olhar, a paixão pela vida e tá aí se arrastando pela vida muitas vezes, sem saber o que tá rolando. Então, torna-te quem tu és, rapaziada. Sensacional! Eric Loureiro aqui na God. Tamo junto, querido. Valeu. Ericão, obrigado, viu, cara? Valeu, que tamo honra. junto, senhores. De palma pro cara aqui. Valeu. Alguém tem um Dorflex aí, um amador? Depois pra dormir é molezinha, né? Depois pra dormir o cara fica lá, cara, toda realidade é uma ilusão, toda ilusão é a realidade. Que porra é essa, né?